dia a todas e a todos, aos que estão aqui na EMAG, também aos que nos acompanham por videoconferência. Dando continuidade ao nosso curso, hoje teremos 2 painéis, mas hoje os trabalhos dessa primeira parte vão ser conduzidos pela doutora Raquel Perrini, para quem eu já passo a palavra. Muito obrigada. Gostaria também de dar meu bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Gostaria também de expressar o meu agradecimento à doutora Gabriela, que me fez o convite para estar aqui com vocês hoje de manhã. É uma alegria muito grande, uma honra. Também gostaria de saudar a iniciativa, tanto do tribunal, quanto da escola, quanto da comissão da JUF Mulheres, que tiveram uma participação muito grande, uma felicidade ímpar em adotar essa pauta, né, que trata desses temas de sexualidade, gênero, enfim, que é uma pauta muito importante, muito cara a todos nós, em todos os tempos, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Eu acho que é uma vanguarda e é um protagonismo que tem que ser creditado realmente à nossa equipe aqui do Tribunal, da EMAG e da JUF. Gostaria também de informar que o curso está sendo transmitido por videoconferência para as subseções de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. E informar também que, para os que nos assistem por videoconferência, as perguntas ao final, após a palestra, poderão ser encaminhadas pelo e-mail da EMAG, que é o emag@trf3.jus.br. Para que não percamos mais tempo de ouvir a palestra da doutora Adriana, que com certeza será muito proveitosa, eu gostaria, então, de apresentá-la brevemente um currículo. Doutora Adriana Alves dos Santos Cruz é juíza federal titular da 5ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Ela é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, com dissertação sobre a atuação da Justiça Federal de 2º grau na questão racial no Brasil. É também doutora em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ela pesquisou criminalidade econômica no ambiente político partidário e os seus reflexos na funcionalidade democrática. Pelo breve currículo, que realmente é uma síntese, que com certeza a doutora Adriana é muito mais qualificada do que consta no currículo, já vemos que a palestra será de grande interesse e grande proveito para todos nós. A palestra de hoje com o tema é Mulheres no Sistema de Justiça, Perspectiva da Interseccionalidade. E, sem mais perda de tempo, passamos a palavra, então, à doutora Adriana para a sua apresentação. Bom dia a todos. Saudar todos os presentes, agradecer muito à doutora Gabriela pelo convite, saudar o Tribunal Regional Federal da Terceira Região por essa iniciativa, a Escola do Tribunal por essa iniciativa pioneira, que realmente a colocação dessa temática é cada vez mais necessária e premente na nossa sociedade, as reflexões sobre esses temas. Saudar a doutora Raquel, agradecer muito a acolhida. Saudar os colegas e servidores e público que nos acompanham também nas outras sessões e subseções. E a minha tarefa ela começa bastante facilitada, porque sei que ontem vocês já tiveram um dia bastante rico, né, e muito proveitoso. Então, alguns conceitos e algumas questões que eu vou passar por aqui, eu tenho certeza que já foram abordadas em profundidade no dia de ontem. E a minha proposta é que a gente converse aqui um pouco sobre a perspectiva da interseção entre raça e gênero no sistema de justiça, né? Como isso nos impacta e por que isso, e por que essa reflexão é relevante no âmbito do Poder Judiciário, em especial, e do sistema de justiça como um todo, né? Em 1875, houve uma convenção em Ohio, nos Estados Unidos, uma convenção de mulheres, e se discutia a questão da emancipação feminina, direitos das mulheres, a questão de voto. E era uma reunião de mulheres, havia homens, mulheres brancas e homens brancos. E, presente a essa reunião, havia uma mulher negra, talvez alguns dos senhores aqui já conheçam, que é a Sojourner Truth. Ela nasceu com o nome de batismo de Isabela, e depois ela adotou um outro nome, né, que é a Peregrina da Verdade. E essa mulher ela foi responsável pela libertação de mais de 1.000 escravos escravizados nos Estados Unidos.
E, nessa convenção, ela proferiu um discurso que é bastante emblemático. E o discurso dela começa dizendo: eu não sou uma mulher. Porque, naquele momento, havia ali algumas discussões, e aí, no meio dos debates, os homens presentes naquela convenção de mulheres diziam que as mulheres eram frágeis, que elas precisavam ser amparadas, que as mulheres precisavam ser carregadas para entrar numa carruagem, carregadas para atravessar uma poça de lama. A elas deveria ser concedidos os melhores lugares, porque eram pessoas que precisavam de um cuidado, mas não no sentido de um cuidado para igualar, mas um cuidado para afastar do espaço público. E ela se levanta e ela diz: ninguém nunca me ajudou, eu sou uma mulher negra, ninguém nunca me ajudou a subir numa carruagem. Ninguém nunca me carregou para atravessar uma poça de lama. Eu sou capaz de arar igual a um homem, eu levo chibatadas como um homem. Discurso da Sojourner Truth, que é bem mais longo do que isso, ele nos convida, já lá no final, né, do século XIX, a uma reflexão muito necessária. Né? Nós temos, no âmbito da sociedade, situações que se interseccionam. Né? Os sujeitos, eles estão nos espaços, mas há situações e características que incidem sobre aqueles sujeitos no espaço social que vão fazer com que determinadas situações incidam sobre aquele sujeito de uma maneira, talvez, um pouco diferente e pesada. Então, naquela situação, embora as mulheres estivessem discutindo a questão da emancipação feminina, ela dizia: mas eu sou mulher e, como mulher negra, essas discussões não estão me alcançando. Né? Então, nós tínhamos ali homens brancos, tínhamos mulheres brancas, e tínhamos aquela mulher, né, ela, no caso, liberta, numa situação em que não estava sendo abarcada por aqueles debates. E eu acho que essa é a reflexão que a gente deve começar a fazer na manhã de hoje. Eu trouxe aqui, eu estou super triste porque eu tinha feito aqui o slide de abertura com a foto da EMAG, com o emblema da EMAG, mas, enfim, deu problema no meu arquivo. Tinha feito tudo bonitinho para vocês, mas, enfim, fica a intenção. Aqui a nossa ideia é a gente conversar um pouco, né, sobre discutir alguns conceitos, por que esses conceitos são necessários, ou se eles são necessários ou não para nós no âmbito do direito. Né? Pensar sobre a questão do racismo e se o racismo, se ele existe, se ele se manifesta sempre da mesma maneira e sempre no mesmo plano. Né? E refletir sobre a nossa sociedade, né? Como é que ela se constituiu e como é que ela se estrutura. Tem um microfone para eu ficar de pé? Se não tiver, não tem problema. Eu fico sentadinha mesmo. Eu gostaria de começar com um alerta e um convite. Um alerta porque nós vamos falar sobre algumas coisas aqui que não são, talvez, tão agradáveis. Né? Mas também é um convite, né, à nossa atuação como profissionais, como atores do sistema de justiça. Embora as pessoas não gostem muito dessa expressão, mas eu acho que ela sintetiza efetivamente o que nós fazemos. Nós estamos atuando nesse cenário, nesse teatro, né? Não no sentido de encenação fake, mas no sentido daquele espaço em que a gente circula para produzir a prestação jurisdicional. E a Conceição Evaristo, que é uma autora consagrada na literatura brasileira, ela diz: a nossa escrevivência, e ela se refere, obviamente, né, à escrevivência das mulheres negras, ela diz: não pode ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então, eu acho que nós que estamos no espaço do direito, esse é um desafio constante, né? Porque o direito, obviamente, ele está posto para preservar determinadas estruturas, mas, ao mesmo tempo, ele também é um espaço em que aqueles que são
oprimidos, aqueles que se sentem vilipendiados nos seus direitos, muitas vezes por esse mesmo sistema, vêm bater as portas e pedir socorro. E aí qual é o nosso papel e qual é o nosso olhar sobre esse indivíduo, sobre esse sujeito que chega às nossas portas, né, que bate às nossas portas? O racismo no Brasil, ele é estruturante, ele é institucionalizado e ele é negado. Tem um relatório da ONU sobre racismo em que ele diz que a sociedade brasileira ela patologicamente nega a existência do racismo no Brasil. Tem uma pesquisa famosa, que é sempre muito repetida, que foi feita, salvo engano, pela Folha, já acho que na década de 90, em que mais de 80% dos brasileiros diziam que existia racismo no Brasil e mais de 80% dos brasileiros diziam que não era racista. Então, na verdade, a gente tem um problema que é surgido, a gente não sabe de onde, porque o racismo ele é sempre o racismo do outro, né? Mas a verdade é que nós todos, brancos, negros, homens, mulheres, fomos criados e vivenciamos uma sociedade estruturada a partir de uma determinada lógica. Nós estamos todos mergulhados nesse caldo e não é possível que a gente esteja imune a isso. Então, acho que esse é uma primeira reflexão. Podemos superar um problema que a gente não reconhece que existe, né? Nós podemos partir para soluções para um problema que a gente nega que existe. Eu posso me curar de uma doença, eu posso, em que um médico precisa me tratar, se eu não reconheço que estou doente, não vou ao consultório. Então, é uma questão na largada, né? E o racismo ele é estruturante, ele é institucionalizado. Quando a gente fala de racismo estrutural, e eu vou avançar ali depois nesse conceito, que é um conceito do professor Silvio de Almeida, que é um filósofo aqui da PUC, da Universidade de São Paulo, professor da Mackenzie, em que ele diz é a forma normal de funcionamento da sociedade. O racismo ele não é uma disfunção. E é muito importante que a gente compreenda isso para que a gente possa entender o funcionamento da nossa sociedade. Está dando né? Então, ele é a forma normal de funcionamento da sociedade. Então, não é... E para nós do direito, se a gente não consegue compreender isso, a gente não está entendendo nada, né? E se a gente acha que a gente pode atuar na sociedade ignorando e negligenciando isso, a gente também não está entendendo o trabalho que a gente precisa fazer, né? Então, essa também eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer, que este é o funcionamento normal da sociedade, né? É assim que ela se organiza, né? E a negação, ela obviamente vai reforçar a violência e ela impossibilita o enfrentamento, né? Que é algo intuitivo. E ela reforça a violência porque aqueles que são alvo, né, daquelas práticas não só são, enfim, sofrem aquela violência mais imediata, seja ela física, seja ela no campo psicológico, como a invisibilização daquela violência também é uma outra violência, né? Acho que quem trabalha principalmente com violência doméstica, né, sabe e compreende bem a dimensão do que eu estou falando. E aí, assim, aqui quem é que tem filho, né? Quem é que tem filho pequeno? Quem lida com criança, né? Seu filho cai, começa a chorar, qual é a sua primeira reação? Você corre para ver o que você corre para ver o que. A primeira coisa que você pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Depois você pode até dizer, meu filho, para de chorar, não foi isso tudo. Mas primeiro, né, essa criança está em outro cômodo, vê a criança gritando, você sai correndo. O que aconteceu? Você não está lá no outro cômodo, você começa a gritar, deixa de frescura! Você nem viu o que aconteceu? Deixa de frescura que não aconteceu nada. Ninguém faz isso. Mas nós fazemos isso, nós, como sociedade, fazemos isso o tempo todo. As pessoas dizem, está doendo, eu me senti ofendido. Eu fui violentado na minha subjetividade. Deixa de mimimi, deixa de frescura, que isso não foi nada. Né? Nós fazemos isso o tempo inteiro. Né? Então, a pessoa está sentindo uma dor, ela está lá toda lascada, e a gente está dizendo para ela, deixa de frescura. É isso que nós, como sociedade, estamos fazendo. Então, quando eu digo para alguém
e isso quem está nas redes sociais vê o tempo inteiro, isso é mimimi, isso é frescura, isso é vitimismo. O que eu estou dizendo, olha, a sua dor não me interessa. Eu não quero saber se isso está te incomodando ou não. Não me incomode com isso. Isso não é um problema que entre no meu universo de preocupações. É isso que nós estamos dizendo como sociedade, né? E essa pode até ser uma escolha, mas a gente tem que dar nome a isso, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Não dá para a gente dourar essa pílula, né? O que nós estamos fazendo como sociedade é isso. Então, quando alguém grita, o mínimo que a gente tem que fazer, e principalmente nós no judiciário, é escutar, né? A gente tem que ter escuta, né? A gente vai para as faculdades de direito, e aí todo mundo diz, porque você tem que ter oratória, fazer aula de oratória, quem fez, né, quem aqui é juiz, foi na hora de fazer a prova oral, fazer curso de oratória, como falar bem, como isso, como aquilo. E a gente não tem aula, como eu ouvi uma defensora dizer, com muita propriedade, a gente não tem aula de escutatória, a gente não tem escuta, né? Nós, no sistema de justiça, a gente não tem escuta, a gente fala e a gente não quer escutar, a gente não quer ter, né, a gente não para ouvir verdadeiramente as pessoas, né? Não significa que em 100% das reclamações as pessoas vão ter razão, mas a gente tem que ter escuta. E a gente não tem essa predisposição para a escuta. Então, acho que essa também é uma reflexão que a gente precisa fazer. A sociedade é complexa, ela, enfim, produz múltiplas violências, e essas violências elas vão se interseccionando sobre os indivíduos. Agora, o conceito de raça ele é um conceito necessário? Ele é um conceito necessário na perspectiva antirracista, né? A nossa Constituição ela traz esse conceito, né? Até falando de uma perspectiva positivista quase, né? Eu não tenho como enfrentar aquilo que eu não dou nome. E a raça é um marcador social, né? É a partir dessa concepção, dessa construção, que, obviamente, a raça ela não existe sob a perspectiva biológica, mas a partir dessa construção social, né, nós temos uma série de consequências e derivações e formas de organização. E eu só consigo ler essa realidade e entender o que está acontecendo se eu tenho esse conceito para me ajudar a compreender. Mas, obviamente, não o conceito na perspectiva de discriminar. Eu utilizo o conceito na perspectiva de compreender para combater aquela ação negativa. É essa perspectiva que a gente tem que ter do conceito, né? Quer dizer, na minha compreensão. Então, tem alguns conceitos que a gente utiliza que vão nos ajudar, né, que vão ser chaves de leitura da realidade. Né? Nós que somos do direito, a gente adora qual é a natureza jurídica de tal coisa. Né? Então, assim, a gente precisa dessas chaves de leitura da realidade para que a gente possa compreender determinados fenômenos. E aí há alguns conceitos dentro dessa perspectiva que são, né, de combate ao racismo, de combate à discriminação, que é um comando constitucional, que são necessários para que a gente possa, como profissionais do direito, trabalhar com eles. Né? É uma construção social, o conceito ele vai ser ressignificado na perspectiva antirracista, como eu falei. O preconceito são percepções negativas dirigidas a um grupo, né? Então, eu tenho uma pré-concepção sobre um grupo a partir das características que ele tem, né? Então, eu vou atribuir que mulheres não sabem dirigir, ou seja, o simples fato de você nascer com um determinado órgão já te impossibilita a dirigir um veículo automotor, ou eu vou, né, porque uma mulher tem uma cor de cabelo específica, a capacidade cognitiva dela é diferente. Então, são conceitos e atributos que eu vou conferir a alguém a partir de pré-compreensões, né? Então, o preconceito é isso. A discriminação, e aí eu já venho trazendo aqui conceitos que estão em convenções das quais o Brasil é parte, né? A Convenção Internacional sobre todas as formas de discriminação racial, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, fundadas em cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por fim o efeito anular ou comprometer o reconhecimento ou o gozo de um direito. Né? E aí a nossa lei também, que define o crime de racismo, ela também vai incorporar essa questão, né? Quando ela vai dizer que quando você nega um emprego a alguém, quando você veda o acesso de alguém a determinada, enfim, situação em função daquela característica inerente daquela pessoa. Né? Ele também traz o conceito de discriminação racial múltipla ou agravada, que é essa ideia, e aí eu não vou
até pelo nosso tempo, eu não vou descer tanto a esse detalhe. Na academia, é uma série de classificações. O Roger esteve aqui com vocês já? Não, né? Não teve, né? Mas ele estava lá no TJ, né? Mas tem um artigo do Dr. Halp, que é desembargador lá do TRF4, que traz esses conceitos de maneira muito detalhada, esmiuçada. Eu recomendo fortemente a leitura, está disponível na internet. Só colocar Roger Halp, discriminação, vai aparecer o texto dele. E ele traz esses conceitos de maneira bem detalhada. E aí a gente vai falar um pouco de interseccionalidade, e alguns acadêmicos apontam, né, a interseccionalidade como uma espécie ou uma forma qualificada de discriminação múltipla, né, sobre o aspecto qualitativo. Porque a interseccionalidade, ela estaria mais... a gente pode ilustrar a interseccionalidade como um cruzamento, né, como se a pessoa estivesse assim, numa encruzilhada. Ela está ali num ponto de interseção em que vários elementos vão se somar, mas não é uma adição, né? Não é propriamente uma adição, são características que vão se condensar naquela pessoa, né? Então, se você tem uma discriminação em relação às mulheres, e aí você tem uma mulher negra, ela vai estar ali numa outra situação. Se essa mulher negra ela for LGBT, não tiver uma orientação sexual hétero, ela vai estar também já num outro ponto, né? Se essa mulher eventualmente tiver alguma incapacidade física, ela também já vai estar numa outra situação, enfim. Então a gente vai ter ali algumas situações, né? Então eu acho que essa imagem da encruzilhada, ela é muito pertinente para isso. A discriminação racial indireta também, que são normas, e essa é uma ferramenta para nós do direito muito importante, né? Porque que é aquela falsa neutralidade. Eu tenho uma norma que ela é aparentemente neutra, mas ela vai ter um impacto diferenciado para determinados grupos. A doutrina constitucional americana, a jurisprudência americana desenvolve muito esse conceito da discriminação indireta em gênero, e aí a gente está falando aqui da convenção especificamente sobre a discriminação racial. Aí há uma convenção específica, né, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. É importante também, quando a gente fala de discriminação racial, a gente costuma só pensar na relação, né? E é muito importante. São Paulo, e aí depois eu vou trazer para vocês os dados aqui de São Paulo sobre a população indígena, que a gente pensa, estou em São Paulo não tem indígena, né? O racismo estrutural. Esse livro foi lançado esse ano, o livro do professor Silvio de Almeida, que é Racismo Estrutural. É um livro muito bacana. Ele conseguiu um milagre, porque é um livro daquela coleção que é um livro pequeno, com conceitos extremamente densos, complexos, profundos, como se ele tivesse conseguido espremer assim, o sumo de conceitos extremamente importantes. Assim, acho que a capacidade de resumo é algo só próprio de quem domina profundamente, né, um tema, e o livro dele realmente é um primor. E ele traz, né, essa noção de que o racismo ele decorre da própria estrutura social, da forma normal, como eu falei para vocês, que a sociedade se constitui, né? E os comportamentos institucionais eles vão se derivar, obviamente, né, desse comportamento, dessa estrutura, porque ele só vai refletir aquilo que aquela estrutura como aquela estrutura se organiza. E aí as instituições elas vão replicar aquilo, né? É muito importante a gente ter essa noção, porque às vezes quando a gente fala de racismo, as pessoas dizem assim, não, mas eu não sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa boa. O racismo não diz respeito à nossa bondade, não está nesse lugar, né? Porque muitas vezes as instituições elas vão replicar práticas discriminatórias a despeito dos seus indivíduos, a despeito da nossa vontade, né? A gente está naquele fluxo, a gente está no fluxo de funcionamento de determinadas instituições, e aquilo vai passando independentemente da vontade daquelas pessoas que a compõem, o que não retira a responsabilidade das pessoas que funcionam ali para alterar aquela funcionalidade. Vou dar um exemplo bem singelo. Tem a esposa de um primo meu, ela trabalha numa fábrica
na Bahia e tal. E ela, enfim, teve neném e voltou da licença maternidade e ela estava amamentando e é a única mulher ali, não tinha espaço e tal, e ela precisava armazenar o leite. E não tinha uma geladeira próxima, ela não tinha uma geladeira para guardar o leite do neném. E ela nunca tinha se dado conta disso. Né? Então, assim, muitas vezes a gente está ali naquela prática, naquela rotina, e a gente não vai se dar conta até a hora que a água do bote começa a subir e bater na gente, né? Essa que é a verdade, né? Tem, acho que eu não me lembro se é a CEO, acho que é a CEO do Facebook ou do Google, que ela também conta que quando ela engravidou, um dia ela foi estacionar o carro, ela chegou atrasada para uma reunião, e aí só tinha uma vaga lá longe, e ela com uma barriga enorme, correndo para a reunião. E aí ela pensou, meu Deus, como que não tem uma vaga reservada para uma grávida aqui na frente? Isso lá nos Estados Unidos. E ela nunca tinha se dado conta disso. Quer dizer, quantas grávidas que estavam lá abaixo dela não penaram e andaram não sei quantos metros no sol, grávidas e com barriga pesada, até um dia, né, a CEO estar com a barriga grande e se dar conta, né, que ela precisava que não era um mero capricho ela ter uma vaga reservada ali mais próxima à entrada para ela não ter que caminhar, né, um espaço muito longo com aquela barriga grande. Não, assim, então as instituições elas vão reproduzir determinadas práticas, independentemente. Quer dizer, ela era uma pessoa malvada por nunca ter reparado isso, ela era uma pessoa horrorosa, não, né? Então a gente vai reproduzir determinadas práticas independentemente da nossa bondade ou da nossa ruindade, né? Então acho que é muito importante a gente ter essa clareza, essa distinção, né? O racismo institucional ficou um pouquinho até didaticamente é equivocado ter tanta informação, mas é que eu acho importante esse conceito. Essa noção de racismo institucional, o racismo estrutural é um conceito já, digamos assim, um passo à frente, né, nessa compreensão, mas é um conceito que ele foi pensado no âmbito da luta dos direitos civis, no âmbito dos Estados Unidos, por um autor chamado Stokely Carmichael, e na época ele estava pensando especificamente das comunidades negras e brancas nos Estados Unidos segregado. Então, ele dizia que quando numa determinada sociedade, um determinado grupo é sistematicamente submetido a condições mais precárias de saúde, segurança, diferenciadas para pior, né? De saúde, segurança, saneamento básico e tal, você tem ali uma situação de racismo institucional. Práticas institucionalmente voltadas para dar um tratamento diferenciado para aquela comunidade em razão da sua cor. Depois, um pouco bem mais à frente, quase 30 anos depois, houve um relatório na Inglaterra, o relatório Macpherson, em razão de uma situação de violência policial, em que eles, ali durante as investigações, eles reconhecem, né, que havia, independentemente da atuação e da formação e da bondade dos policiais que compunham a força, né, policial inglesa, havia uma prática, né, de targear ou de visar um determinado grupo que era definida por um marcador racial, né? Então, eles também falavam num racismo institucional, ou seja, um racismo da cultura da instituição, né? E aí, assim, isso vem de algum lugar, né? Isso não vem do nada, isso vem de algum lugar, e é preciso que a gente compreenda de onde isso vem, né? Aqui eu trouxe a curva, a população indígena, ela tem, segundo o último IBGE, ela aumentou um pouco, né? A gente tem aqui os tipos de terras indígenas, aqui, esse aí ficou pequenininho, são as terras indígenas, segundo os dados da FUNAI, aqui no estado de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, 49% dos indígenas que vivem em áreas urbanas, 49% dos indígenas do Brasil vivem em áreas urbanas. São Paulo tem a maior concentração. 12 mil vivem aqui em São Paulo, né? Pena que tinha um vídeo assim, bem legal, mas não deu para passar para vocês. A gente tem a sociedade escravista, né? A nossa sociedade foi estruturada no sistema escravocrata, isso marca a nossa formação e a forma como nós nos organizamos. Eu trouxe essa imagem do Cais do Valongo, para quem conhece lá o Rio. O cais ele foi redescoberto na época das obras da Copa, né? Vê como é que está meu tempo? No Cais do Valongo é
é uma obra que foi feita por conta das obras da Copa e tal. E aí eles identificaram, né, o Cais do Valongo, que estava perdido por causa de todas as obras de reurbanização do Rio e tal. Também é conhecido como Cais da Imperatriz, que foi um cais que foi reformado quando a Imperatriz Leopoldina veio para se casar, né, com Dom Pedro. E se vocês observarem, tem alguns níveis que foram as várias etapas do cais, né? O primeiro momento do desembarque negreiro, depois quando eles fizeram a reforma quando a Imperatriz chegou e tal. E se estima que cerca de 46% dos escravizados foram trazidos, africanos que foram trazidos para a América, vieram para o Brasil. Desses, né, algo em torno de 4,8 milhões vieram para o Brasil e em torno de 1 milhão desembarcou aqui no Cais do Valongo. Então, a Unesco declarou Patrimônio da Humanidade, é um lugar de memória... esqueci agora, tem uma classificação específica, né, que não é tanto pelo valor arqueológico, mas como um espaço de memória para que a humanidade reconheça aquele acontecimento como algo que marcou a humanidade, que nunca deve se repetir. Então, o Cais do Valongo está na mesma categoria, por exemplo, do campo de Auschwitz, né? O complexo negreiro ele era geralmente formado pelo cais, o lazareto, que era onde os escravizados que chegavam e estavam doentes e precisavam ficar em quarentena, ficavam para se tratar até poderem ser vendidos, e o cemitério. Existe o cemitério, eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês, que também foi descoberto por acaso. E o lazareto não se tem a localização dele se perdeu, mas se tem a localização do cais e do cemitério de Pretos Novos. E ainda havia um outro cemitério, que era o cemitério de Santa Rita, que agora, com a obra de uma outra obra do VLT, no mês passado, lá nas escavações, eles descobriram e tal, a localização do cemitério. Isso fica assim a poucos passos da Justiça Federal lá do Rio. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Esse aqui é uma imagem do cemitério de Pretos Novos. A Josefina Baquita foi um esqueleto inteiro que eles conseguiram localizar, porque, na verdade, tem pedaços, eles eram jogados de qualquer maneira, eram queimados e tal. Mas eles encontraram, no ano passado, um esqueleto inteiro. Deram o nome, batizaram como Josefina Baquita, que foi a primeira santa negra da Igreja Católica. E tinham muitas dúvidas se deveriam ou não permitir a foto, né? Porque, enfim, é um túmulo, né? Então, quase é uma violação de sepultura de alguma medida. Mas eles decidiram que não, que era necessário que se fotografasse para que ficasse o registro do crime contra a humanidade que foi cometido ali naquele lugar, né? E a média de idade das ossadas que tem ali eram de pessoas entre 6 e 20 e poucos anos. Então, quando a gente fala de tráfico negreiro, a gente está falando de tráfico de crianças, né, basicamente, né, crianças e adolescentes. A condição escrava era tenebrosa. E aqui eu trago um trecho de um jesuíta italiano que ele diz assim: o escravo calejado pelo castigo já não teme. E porque não teme, não lhe aproveita. Haja açoites, haja correntes, haja grilhões. Tudo a seu tempo e com a regra e moderação devida. E vereis como em breve tempo fica domada a rebeldia dos escravos. Então, havia toda uma sociedade, né? Havia toda uma estrutura social que dava respaldo e organizava aquela situação de barbárie, né? Houve resistência, né? A revolta dos malês, enfim. Mas quando eu vou voltar aqui para o Cais do Valongo, por que eu trouxe o Cais do Valongo? Porque é o seguinte: quando a gente passa no concurso, né, quando a gente tem uma condição melhor, o que a gente faz logo, né? Vou fazer aquela viagem que eu sempre sonhei na minha vida, vou para a Europa, vou conhecer museu. Aí eu chego na Europa, gente, isso aqui é uma beleza. Isso aqui é lugar civilizado.
Olha Roma, olha quanta ruína, que beleza, que coisa linda isso aqui. Olha, gente, isso aqui, essas pessoas aqui são civilizadas, né? Aquele lugar lá que eu moro, aquela coisa horrorosa, né? Só que quando a Mercedes, que cuida do Cemitério dos Pretos Novos, que é uma instituição privada, ela encontrou na casa dela, ela comprou uma casa, começou a fazer uma obra, o pedreiro disse, olha, eu acho que tem muito cachorro, essa família gostava muito de cachorro, que tem muita ossada de cachorro. Ela foi olhar, viu que era ossada humana, achou que tinha tido uma chacina na casa dela, mas ela começou a ver que não, era um negócio meio esquisito, chamou o IPHAN e descobriu, na verdade, a localização do Cemitério dos Pretos Novos, de uma maneira bem resumida a história. E hoje ela cuida com doações, tem circuitos gratuitos o dia que vocês forem ao Rio, se vocês quiserem só ligar para lá e agendar, eles fazem circuito histórico com guia a pé pelo centro do Rio de Janeiro, tudo com doações de pessoas que, enfim, né, têm apreço pela história. Só que quando acontecem obras para o progresso, quando a comunidade negra bateu as portas, né, bate as portas do Ministério Público, do Judiciário, ou vai bater na porta de um advogado, dizendo, olha, eu quero uma medida para proteger esse espaço. O VLT vai passar em cima do cemitério de Santa Rita, é na nossa porta que vai bater. E nós, como isso diz respeito a nós. Então, quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente só vai dar valor a isso se isso para nós for um valor. Porque se isso para nós não for um valor, a gente vai passar o cimento em cima, como passamos por cima de tanta coisa, né? E quando há o conflito entre aqueles que querem preservar e aqueles que querem avançar, e quando vai se tentar fazer essa ponderação até onde avança, porque, obviamente, a gente precisa viver em sociedade, as ruas precisam ser abertas, o transporte precisa circular e tal. E quando nos chamam para fazer esse equilíbrio, eu só vou fazer equilíbrio se isso para mim for um valor. Porque se isso para mim não for um valor, né? Só que por que eu considero, e eu não precisa ninguém aqui vir aqui fazer uma preleção sobre o valor de uma igreja, ninguém precisa vir aqui fazer a preleção sobre o valor de algo que diga respeito à cultura europeia, ninguém precisa vir aqui fazer uma preleção sobre isso, ninguém tem dúvida. Se alguém achasse aqui, sei lá, entendeu? Obra de arte, um Van Gogh, ninguém precisa vir aqui explicar, olha, tem que preservar um Van Gogh. Ninguém, né, a gente não precisa fazer esse esforço de argumentação. Então, por que, assim, eu gostaria que a gente saísse daqui pelo menos com essa pergunta: por que é necessário esse esforço de argumentação para que as pessoas consigam enxergar que isso é o nosso patrimônio, é a nossa história, isso é um valor e isso precisa ser preservado, né? E que isso precisa ser enxergado como algo valioso para nós, né? Por que não é valioso para nós? Isso é do nada? Né? Enfim. E aí, a escravidão pós, né, a legislação pós-abolicionismo, a abolição formal da escravidão, ela foi a historiadora Lilia Schwartz, ela traz uma expressão que eu acho muito interessante, né, que foi uma legislação de consenso. Então, para nós do direito é importante que a gente possa compreender também a forma como isso se deu, para que a gente possa entender como os instrumentos com os quais a gente trabalha hoje, qual o sentido que eles têm, né, porque eles também não vieram do nada, né? Então, a partir do momento em que começou a haver a pressão, seja internacional, seja interna, né, dos movimentos abolicionistas pela libertação, aquilo foi sendo negociado, né? A legislação ela vai cedendo aos pouquinhos, mas aí ela dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, por exemplo, a lei dos sexagenários, ele tinha dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos, quem chegasse nessa idade, né? E eles eram obrigados a pagar uma alforria com 3 anos de serviço ainda, né? A lei do ventre livre, né? Nasce livre de uma mãe escravizada. Então, é livre, mas é livre para ir para onde um bebê
livre. Então, assim, são reflexões que a gente precisa fazer para que a gente possa compreender os mecanismos como aquilo se deu. Então, e a pós-libertação, ela foi uma pós-libertação também com uma política e havia uma política de Estado, né? Então, nós nos organizarmos como nós nos organizamos hoje foi um projeto pensado, estruturado, né? Então, as coisas elas não deram errado, as coisas deram certo, elas deram exatamente como elas aconteceram, exatamente como foram planejadas. E nós, como profissionais do direito, a gente não consegue funcionar, quer dizer, se a gente quiser atuar de uma maneira consistente, a gente não consegue funcionar se a gente não compreender isso, né? Então, a professora Lilia Schwartz, ela tem um livro, O Espetáculo das Raças, em que ela vai falar sobre essa questão, as teorias racistas aqui no Brasil, na época do pós-abolição, do abolição e do pós-abolição, elas vão tomar força, né, ganhar força, enquanto elas estão perdendo força na Europa, aqui elas ganham força, porque elas vêm trazer a ideia de que, olha, tem liberdade, mas não tem igualdade. Porque se eu tenho uma hierarquização entre as pessoas, todo mundo, vocês podem até ser livres, mas iguais vocês não serão, né? Então, há os projetos, as discussões legislativas, a primeira discussão começa a se discutir o quê? Criminalização da vadiagem, né? Quem é que é vadio, né? Criminalização do curandeirismo, né? A quem que essas pessoas recorriam para se tratar, né? Criminalização dos capoeiras, né? Então, as coisas elas têm uma razão de ser. As coisas não são aleatórias, tão aleatórias como, às vezes, nós pensamos ou somos levados a pensar. E aí a nossa maldição, que é a tese da democracia racial, né? A ideia de que nós vivemos uma democracia racial, que está tudo bem, nós não temos problema nenhum, nós somos um país absolutamente integrado, nós não temos a segregação como tem nos Estados Unidos, a gente não teve apartheid, a gente não teve nada disso. Nós não temos esse problema aqui, né? E aí a gente volta àquilo que eu disse lá no começo. Como é que eu resolvo um problema que não existe, né? Que é o racismo à brasileira, aquele racismo velado. Tem um professor também, Eduardo Teles, ele fala das zonas moles e das zonas duras, né? Então, você tem zonas de convivência, que vão ser as zonas, né? Então, você tem um amigo, mas se ele for seu chefe, aí você tem um colega de trabalho, mas se ele for seu chefe, aí já começa a dar problema. Você tem um amigo, mas aí para namorar sua filha já começa a dar problema. Então, você tem as zonas moles e as zonas duras de convivência, né? Então, a exclusão ela foi uma política de Estado. Essa é uma declaração da Assembleia Legislativa daqui da província de São Paulo, na época da discussão do pós-abolição. E aí ele dizia, à exceção dos Xins, que é como eles falavam, se referiam aos orientais, da raça malaia e dos africanos, entendo que todos os que vierem para o país contribuirão para a nova aurora de sua felicidade. Então, essa foi uma política de Estado. Eu não estou inventando, gente. Eu não estou inventando nada, tá? Eu estou descrevendo. Um decreto imigratório na admissão dos imigrantes atender-se à necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Houve um antropólogo que ele calculou que no ano de 2011 toda a população brasileira seria branca. O problema estaria resolvido e em 2011 toda a população brasileira seria branca. Então, por que também que eu trago essa questão? Porque a gente não consegue compreender determinadas questões que nos são trazidas como judiciário se a gente não entender que essa ideia de que ser branco é melhor está incutida em todo mundo. Você nasce tentando vencer isso que é incutido em você do berço, você querendo ou não. Porque não tem como uma criança de 5 anos ter senso... Quer dizer, claro que tem, porque... né, você tem um pai e uma mãe que estão ali penando para remar contra. Mas uma criança de 5 anos que chega na escola e alguém diz, seu cabelo é ruim, seu cabelo é duro, seu cabelo é bombril. O que ela vai querer fazer? Ela vai querer alisar o cabelo dela, lógico, entendeu? Óbvio. E aí, quando uma criança chega numa escola de balé e a professora diz,
você não pode fazer balé porque seu cabelo não é adequado para fazer o penteado de bailarina, e essa mãe vai ao judiciário para dizer que a filha dela foi discriminada, se a gente não conseguir compreender essa dinâmica, a gente não vai entender o que está acontecendo ali, né? A gente não vai conseguir compreender, a gente não vai conseguir ler o quadro do que está acontecendo ali. O grau, quando aquela pessoa diz, olha, eu estou sofrendo, isso aqui é um dano para mim. A gente vai dizer, para de frescura. Isso não é nada, deixa de frescura. Isso aí foi um desentendimento, um aborrecimentozinho que você teve, isso é uma bobagem, né? A gente não vai entender a lógica do que está acontecendo, né? Então, assim, essa noção de que havia uma predisposição e uma política direcionada a que a população embranquecesse, isso trouxe e foi carregado por imaginário de todos, porque, óbvio, se o ideal é embranquecer, quanto mais distante eu tiver dessa realidade, melhor. Eu quero, né? Eu quero estar para cá, né? Então, é preciso que a gente... eu acho que é necessário que a gente reflita sobre isso para que a gente possa entender esses processos, né? Aqui em São Paulo, eu trouxe aqui alguns dados né, sobre a composição aqui do Estado de São Paulo. 63% da população, segundo esses são os dados do censo de 2010, né, da população se autodeclara branca. São Paulo tem uma taxa, né, no ranking nacional baixa de homicídios, e aí há algumas disputas e algumas discussões em relação, não vou entrar nesse mérito, estou trabalhando com os dados oficiais. Tá? Então, houve uma redução na taxa de homicídios de 2006 a 2016, né? Não computadas o que eles chamam de MVCI, são as mortes violentas sem classificação, sem identificação, né? Esses são os dados de Santa Catarina, lá do sul, né, que são as cidades com menor taxa de homicídios no país. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes, né, é 19,0, a menor do país. A maior é Sergipe, só para a gente ter uma noção, são 142 em Sergipe, né, a maior taxa. O homicídio de negros por 100 mil habitantes aqui em São Paulo é 13,5, de não negros, 9,1. Então, mesmo no estado com menor índice, né, há uma disparidade, né? Esses são os dados da magistratura, né? Nós temos os dados já do censo de 2018. Os homens, 62%, mulheres, 38%, homens e mulheres, 89%, e aqui um registro para a atuação da JUF Mulheres, porque graças à atuação da JUF Mulheres nós tivemos esses dados desagregados no censo de 2018, porque no censo de 2013 nós não tínhamos o número de mulheres negras, só havia o condensado, e esses dados, esses números são importantes para que a gente possa compreender. A gente tem que trabalhar com dados, né? A gente fala tanto no Brasil, e por que esse dado especificamente não é relevante, né? No censo me perguntaram até quantos filhos eu tinha. Se para o judiciário é importante saber quantos filhos eu tenho, por que não é importante saber quantas mulheres brancas e negras existem, se esse é um dado relevante na composição da sociedade brasileira, né? E especificamente na questão de gênero, se bem que ontem eu sei que a Jane já deve ter abordado bastante isso com vocês, né, sobre a questão da composição, essa noção que é um conceito que é trazido, que é trabalhado muito na iniciativa privada, ou seja, haveria um teto invisível em que, apesar das oportunidades serem potencialmente iguais, mas a partir do momento em que a carreira avança, a mulher vai ficando para trás. E a gente observa que no serviço público isso também acontece. E a gente pensa, não, no serviço público, como o acesso é igual, esse problema não existe. Mas não é o que os números mostram, né? E aí, enfim, os dados da Jane são bem mais profundos e trabalhados, mas é só aqui o quadro geral que o CNJ mostra, mostrando também que aqui a gente tem essa mesma composição, essa mesma desigualdade, né, da base e do topo, né? Essa é uma foto antiga, mas se a gente tirar essa foto hoje, ela também não vai ser muito diferente, que é a ministra Carmen com todos os presidentes do Tribunal de Justiça do país, né? Aqui é basicamente as mulheres negras na base da pirâmide,
né? É um dado que não é muito recente, mas que também não se altera, né? Então, mesmo entre negros, homens e mulheres, a mulher negra ela ainda fica numa posição pior, né? Em relação ao conceito de interseccionalidade, é muito interessante, inclusive para nós do direito, a gente pensar, tem uma autora, que é a Kimberly Crenshaw, é uma autora americana, em que ela escreveu um texto, um livro, tratando especificamente dessa questão, e ela começou a pensar essa questão a partir de um caso, General Motors, né, contra a General Motors. Eram mulheres que foram buscar perante o judiciário, porque elas se sentiram discriminadas, porque a General Motors estava oferecendo emprego para homens e emprego para mulheres. Os empregos para homens eram empregos de chão de fábrica. Então, eram empregos que eram oferecidos para os homens negros. Os empregos para mulheres eram empregos de secretariado, de escritório, que eram oferecidos para mulheres brancas. Então, elas, como mulheres negras, nem conseguiam emprego de chão de fábrica e nem conseguiam aqueles empregos que, em tese, seriam empregos para mulheres. Isso década de 70. Elas vão ao judiciário e o judiciário diz, olha, não, você não pode combinar os seus pleitos. Isso dentro lá da lógica deles, do sistema processual deles, essas reclamações, você não pode apresentar essas reclamações combinadas. Ou você tem uma causa baseada na discriminação de gênero, ou você tem uma causa baseada na discriminação racial. E aí a Kimberly ela vai pensar, né, a professora Crenshaw vai pensar essa interseção, essa noção de interseccionalidade dentro dessa perspectiva, exatamente a partir de uma digamos assim, engatilhada um pouco, né, por essa incapacidade do sistema jurídico de ler, né, a realidade como ela realmente se apresenta. Então, para mostrar como, na prática, esse conceito é um conceito importante para que a gente consiga visualizar e enxergar determinadas situações que, se a gente for simplesmente decodificar, a gente não vai conseguir ler adequadamente. Nessa situação especificamente, se eu fosse olhar a questão só sob a perspectiva racial ou só sob a perspectiva de gênero, ela não ia dar conta daquela situação específica que estava afetando aquele grupo de mulheres, né? Aqui é talvez alguns de vocês já tenham visto, é um ensaio fotográfico que foi feito em que se simulou retirando todos os homens do ambiente. Né, como é que aconteceria determinadas cenas, retirando todos os homens do ambiente. E eu vou pedir para vocês fazerem o exercício mental de também retirarem todas as pessoas negras do ambiente e também as mulheres negras do ambiente. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa, né, para falar sobre branquitude, porque é algo que a gente sempre fala, quando a gente fala em relações raciais no Brasil, a gente sempre fala numa ponta só, mas são relações, né? Então, se ser negro, ser índio no Brasil tem um determinado significado, ser branco também tem, né? E a gente sempre pensa como algo universal e neutro, mas não é, né? Então, essa noção de branquitude ela é trazida nos Estados Unidos, eles desenvolvem mais esse conceito, acho que na universidade, algumas universidades têm alguns centros de estudo, principalmente no campo da educação, eles pensam bastante, têm desenvolvido esse conceito que eles chamam de critical whiteness studies, né, que são estudos da branquitude, mas sob uma perspectiva crítica, né, de pensar o que é, dentro de uma sociedade em que há essas hierarquias, o que é ser branco, o que isso significa, né? E o privilégio ele é relacional, porque se eu tenho, né, uma situação em que determinados grupos estão em situação de desvantagem, seja por que razão for, alguém, obviamente, está saindo em vantagem, né? Então, é importante também que a gente tenha essa noção e essa perspectiva, né? É um vídeo feito, inclusive, pela Secretaria de Estado do Paraná, salvo engano. Está disponível na internet. E ele reúne algumas pessoas numa sala e vai mostrando fotos, né, de pessoas brancas e negras, todas elas com a mesma situação, nas situações idênticas, usando as mesmas roupas, né? E aí, para algumas pessoas, eles enxergam né, eles veem nessas pessoas. Aí tem uma moça numa loja mostrando uma roupa, ele diz, o que essa pessoa faz? Essa é vendedora, é estilista e tal. Aí
dela. Não, ela está comprando a roupa e tal, não sei o quê. E essa daqui? Aí tem uma mulher negra, ele diz, não, essa é vendedora. Aí tem uma mulher que está lá limpando a casa. Quem é essa aqui? Ah, essa aqui é a dona da casa, está limpando a casa dela. O cara, o jardineiro. Ah, ele é o jardineiro, está cuidando do jardim dele no domingo e tal. Aí, se é um homem negro, com a mesma roupa, na mesma situação. Então, o nosso olhar ele está marcado por isso, né? A professora Lilian Schwartz, ela tem um podcast dela naquele Ilustríssima Folha, que é super bacana, que ela fala sobre um livro, um dicionário que eles lançaram, ela e o professor Flávio Gomes, sobre Dicionário da Escravidão e da Liberdade. São 50 verbetes de historiadores diversos, de diversos segmentos, sobre a escravidão no Brasil. E ela usa uma expressão que eu achei muito... Ela traz um exemplo que eu acho muito interessante. Ela diz, no Brasil, assim, um elevador é algo que é custoso, né? Todos nós que moramos em condomínio sabemos que o elevador pesa na conta do condomínio. Mas a gente se dá o luxo de ter 2, né? Os nossos prédios, em geral, têm 2. A não ser que seja um prédio muito antigo, em geral, os prédios têm 2 elevadores. E a gente bota uma placa lá. É proibido, discriminação. Então, por que a gente bota essa placa? Porque a gente sabe para que o elevador serve. Então, a gente tem que dizer, né? Então, ela traz, olha, o Lévi-Strauss diz, as normas elas só existem porque elas são violadas ou porque as pessoas se sentem liberadas para violá-las. Para isso que nós existimos, inclusive, né? A razão do nosso ganha-pão, né? Então, é isso, a gente bota uma placa lá dizendo que aquele elevador é para levar carga e não gente. Mas por quê? Porque o funcionamento normal dele para a nossa sociedade é para quê? Para que a empregada, o entregador, ainda que ele não esteja, né, que se ele estiver levando uma caixinha de remédio, a pessoa, né, a gente quer enfiar a pessoa no elevador de serviço, porque a gente não quer ver, né? A gente não quer olhar. E se a gente for parar para pensar friamente, isso não faz o menor sentido, gente. Isso tem o menor cabimento, né? Então, aquela placa está lá porque a gente sabe para que ele serve. Né? Porque da forma como a gente se organiza, a gente sabe para que ele serve. Então, é muito importante a gente ter assim, esse... E, mais uma vez, assim, eu estou dizendo isso não para dizer que nós somos pessoas horríveis, porque eu moro num prédio que tem 2 elevadores. Não é isso, entendeu? Só que a gente é importante que a gente tenha olhos de ver, né? O Saramago ele usa uma expressão, ele tem uma frase que eu acho que é muito lapidar nesse sentido, né? Se tem olhos, vê, se pode ver, repara, né? Então que a gente possa reparar nas coisas efetivamente, né? Eu vou fazer aqui com vocês uma pequena dinâmica. Eu não trouxe o tabuleiro, eu até hoje à tarde vou estar com os juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo, do curso de formação, com eles eu vou fazer a dinâmica como deve ser, mas com vocês eu gostaria, na verdade, de fazer... Vou passar as perguntas para vocês, mas eu gostaria apenas que vocês fizessem uma reflexão sobre as questões que eu vou passar aqui. Tá? Algumas pessoas devem conhecer, tem esse jogo na internet e tal, alguns vídeos e tal. Eu fiz uma adaptação aqui para a nossa realidade, mas o meu objetivo realmente aqui, nessa manhã, só é que a gente vá... É um encontro conosco, né? Um encontro da gente com a gente mesmo, né? Não é para que ninguém faça a sua pontuação, nem diga a sua pontuação, o objetivo não é esse. É uma reflexão da gente com a gente mesmo. Tá? Em caso de dúvida, responda com base no que era a regra e não a exceção. Tá? Você nunca recebeu o diagnóstico de alguma doença mental ou deficiência física? Avance uma casa. A mesa da sua casa era farta. Avance uma casa. Você nunca ficou desabrigado ou sua casa nunca foi inundada em período chuvoso. Avance uma casa. Você precisou trabalhar para ajudar sua família durante os estudos. Retroceda uma casa. Se pelo menos um dos seus pais trabalhou à noite ou finais de semana ou em 2 empregos para sustentar a casa, retroceda uma casa. Você não precisou de bolsa para estudar em universidade privada. Avance uma casa. Você recebeu alguma ajuda de seus pais após os 18 anos, aluguel, dinheiro, plano de saúde, qualquer coisa. Avance uma casa. O bairro onde você nasceu nunca foi invadido ou ocupado pela polícia. Avance uma casa. Em caso positivo, retroceda uma casa. Você nunca perdeu aula por causa de confrontos armados em seu bairro. Avance uma casa. Se você já perdeu aula, retroceda uma casa. Pelo menos um dos teus pais tinha curso superior. Avance uma casa. Você fez pelo menos um curso de língua estrangeira.
avance uma casa. Você cursou o ensino fundamental ou médio na rede pública, municipal ou estadual em algum momento. Retroceda uma casa. Havia automóvel particular na sua casa? Avance uma casa. Sua família custeou cursinhos ou aulas de reforço em alguma fase dos seus estudos? Avance uma casa. Sua família já custeou total ou parcialmente viagem ao exterior em alguma fase da sua vida? Avance uma casa. Você já teve que suspender sua programação de estudo para cuidar de alguém, como filhos? Retroceda uma casa. Em caso negativo, avance uma casa. Você nunca adiou seus planos profissionais ou de estudo em razão de projetos familiares? Avance uma casa. Você pode se locomover pelo mundo sem medo de sofrer abuso ou violência sexual? Avance uma casa. Você nunca pensou que seria preciso mudar seu aspecto físico para conseguir uma colocação profissional? Avance uma casa. Você já teve que convencer alguém da sua família da viabilidade dos seus projetos profissionais? Em caso positivo, retroceda uma casa. Em caso negativo, avance uma casa. Você nunca sofreu bullying ou recebeu piadas baseadas em algo que você não podia mudar? Avance uma casa. Você tem folga nos feriados da sua religião? Avance uma casa. Você não teve que amamentar durante seus estudos ou essa pergunta não se aplica a você? Avance uma casa. Seus ancestrais vieram escravizados para o Brasil? Em caso positivo, retroceda uma casa. Em caso negativo, avance uma casa. Seguranças te seguem quando vais a lojas? Retroceda uma casa. As pessoas não demonstram apreensão ou mudam de calçada ao passarem por você à noite? Avance uma casa. Você nunca foi vítima de bullying ou de piadas por conta da cor da sua pele? Avance uma casa. Você nunca desejou ser de uma raça diferente da sua? Avance uma casa. Você já sofreu revista policial só porque estava parado ou circulando por via pública, sem que houvesse uma blitz específica? Em caso positivo, retroceda uma casa. Em caso negativo, avance uma casa. Você nunca teve dificuldade em ser aceito, fazer amigos na escola ou em conseguir emprego por conta da sua raça? Avance uma casa. Você nunca foi a única pessoa da sua raça no seu trabalho, nas aulas ou ambientes profissionais que frequentou? Avance uma casa. Sua raça ou gênero é subrepresentada na elite econômica e política do país? Retroceda uma casa. Se ambos, retroceda 2 casas. Se essa pergunta não se aplica a você, avance 2 casas. Você pode demonstrar afeto para o seu parceiro ou parceira em público sem medo de ser ridicularizado ou de sofrer violência? Avance uma casa. Esses são os dados de letalidade no Brasil da população negra. 2016, taxa de homicídio de negros, 40%. Não negros, 16%. 7 em cada 10 pessoas assassinadas no Brasil são negras. Na faixa etária de 15 a 29 anos, 5 vidas negras são perdidas para a violência a cada 12 minutos. De 2006 a 2016, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes teve queda de 6,8% para os não negros, entre os negros houve aumento de 23,1%. Então, às vezes, a gente fala assim, a violência, o país está muito violento, eu vejo minhas amigas muito preocupadas com a violência, e é legítimo, claro, todos nós legitimamente nos preocupamos com a violência urbana. Mas a violência está direcionada para há pessoas que estão com o canhão direcionado para elas de uma maneira mais incisiva. Algumas questões que eu coloquei ali são questões que eu, familiares meus, amigos próximos meus, passamos em concreto. Né? Essa situação mesmo de você estar simplesmente parado, né? Quem já me ouviu falar, eu já contei essa história, já me ouviu contar essa história. Um belo dia eu estava simplesmente circulando, voltando, quem conhece o Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, num dia do recesso, um dia de sol de rachar. Eu voltando de uma das cachoeiras que tem ali no horto do Jardim Botânico, no meu carro, eu, meu irmão, minha cunhada, a polícia nos cortou, nos parou, mandou a gente descer com a arma na nossa cara, a gente estava de biquíni, 3 horas da tarde, sol a pino. Então, essa noção de que o fato de você ser ter uma determinada posição econômica, e o meu carro expressa a minha posição econômica, ou de você ter um determinado cargo, te protege de determinadas situações, não protege. Né? Quando você sai de determinados espaços e não está com aquele crachá, você não tem aquela blindagem. Né? Então, são situações que afetam o cotidiano das pessoas. E nós, como membros do judiciário, né, como participantes do sistema de justiça, é importante que a gente tenha essa percepção.
né? Eu tenho certeza que as pessoas que passaram de carro ali naquele momento e que viram meu irmão com as mãos para cima, eu com as mãos para cima, meu irmão com a mão no carro, a polícia com a arma na nossa cara, deve ter pensado, alguma coisa essa gente fez. Alguma coisa essa gente aprontou. Todos os carros, todas as pessoas que passaram por ali certamente pensaram isso, né? E pegaram mais um bandido aí, ó, pegaram mais um ladrão de carro. E essa foi só uma das N vezes em que a gente foi parado, né? E a primeira coisa que, quando eu contei essa história para os meus amigos na magistratura, a primeira coisa que as pessoas me disseram, mas como é que foi a cara do policial quando você mostrou a sua carteira para ele? Eu não mostrei, né? Eu sou uma cidadã, tenho o direito de circular pela cidade, independentemente do cargo que eu ocupo, né? Então, são questões que não são abstrações. Assim. Essas questões me afetam, eu faço muita questão, fiz questão de vir aqui quando a Gabriela me falou, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de partilha, de compartilhar determinadas situações, porque eu sei que para muitas pessoas essa é uma realidade muito distante, né? Os dados, eles são gritantes. Em alguns estados, os números, a disparidade de números é estarrecedora, né? Eu tenho um sobrinho que ele fez 18 anos. Assim, as minhas amigas, elas têm medo quando os filhos saem, têm medo da violência, do bandido. E repito, de forma absolutamente legítima. Mas quando meu sobrinho sai, eu tenho medo do bandido. E eu tenho medo também do outro lado, porque eu tenho medo dele ser confundido. Porque a expectativa de que ele seja tratado dentro da moldura de determinados parâmetros de direito, eu devo temer. Por isso, eu não tenho essa garantia, né? Eu não tenho essa tranquilidade. E tenho certeza que se eu perguntar aqui, nesse ambiente, disser, vocês me garantem que eu posso fechar os olhos tranquilo e ter certeza que o meu sobrinho, sendo um jovem de 18 anos, negro, andando na rua, eu posso ficar tranquila que a polícia vai dar a ele o mesmo tratamento do que ele dá ao filho de vocês? Então, se vocês puderem me responder isso, se vocês se sentirem confortáveis de me dizer isso com segurança, aí eu vou dizer, não, então realmente o racismo no Brasil não existe. Esse é um levantamento, né, feito, eles fizeram um mapa com esses dados do mapa da violência de 2016, que são dados feitos com dados oficiais, tá, gente? São dados, mesmo com toda a subnotificação, com todas as dificuldades de levantamento, é tudo com dados oficiais, tá? E é isso. É como se nós tivéssemos 2 Brasis, né? É possível fazer a diferença? Né? Eu acho que senão a gente não estaria aqui, né? Pena que o vídeo não vai carregar. Esse é um vídeo que a minha sobrinha sofreu. Essa é minha sobrinha, ela sofreu um episódio de racismo na colônia de férias no ano passado, e ela falava disso insistentemente, não parava de falar nisso. E aí a minha irmã falou, bom, vamos tentar canalizar isso de alguma maneira. E ela, agora os adolescentes, crianças todas com essa mania de blog, de não sei o quê. E aí ela gosta muito de literatura, ela lê muito, e a minha irmã, então vamos fazer um blog blog, sei lá, vídeo, canal no YouTube de... um vlog de literatura. E aí ela comenta os livros que ela gosta e tal. E esse foi o primeiro vídeo que ela fez, em que ela conta por que ela vai fazer o vídeo. Ela vai contar a história de um livro que é o livro preferido dela, que é O Cabelo de Lelê. E aí ela conta por que ela resolveu escolher esse livro. E ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, assim, porque ela diz o seguinte, aconteceu uma coisa muito chata na minha colônia de férias. Aí ela conta lá o que o garoto falou para ela, não sei o quê. Aí ela diz assim, sabe o que eu falaria para ele se eu ainda estivesse na minha colônia de férias? E é uma coisa assim, é um sentimento que todos nós já tivemos um dia. Se eu estivesse lá naquele momento, poxa, eu devia ter dito isso, aquilo. E ela diz para ele, ela diz assim, eu não gosto que falem do meu cabelo. Eu odeio que falem do meu cabelo. Ela diz assim, se você não gosta do meu cabelo, o problema é teu e não meu, porque o cabelo é meu. Deixa o meu cabelo em paz, não fala nada. Deixa o meu cabelo em paz. Então, assim, ela tem 11 anos e a gente tem que lidar com isso, né? Você tem que administrar isso. Como é que você... E aí ela sai de casa e ela vê as pessoas dizendo, não, o racismo não existe, aí ela chega na colônia de férias e o garoto maltrata ela, e ela chega em casa e a gente tem que administrar. Como é que você administra isso, né? E aí, assim, você chegou do trabalho, minha irmã chegou do trabalho, seu dia já azeda totalmente, né?
E aí isso que eu falo, assim, que é o silenciamento, são as violências múltiplas, né? Vocês, eu não sou mãe, mas quem é mãe aqui, quem é pai, o que é você chegar em casa depois num dia de trabalho e ouvir um relato do seu filho que chegou, ele foi para a colônia de férias, ela adora essa colônia de férias, ela passa o ano todo falando dessa colônia de férias, então ela, sabe, se você manda sua criança para se divertir e ela volta com uma situação dessa que não foi a primeira e infelizmente não vai ser a última, né? Mas eu deixo também, encerro aqui com uma imagem dela. Ela está com os coleguinhas, foi no aniversário dela no Play, e ela resolveu brincar de juíza. E aí, ela é que está no meio. Eu achei muito interessante, porque quem é do MP e da Defensoria quem é da Defensoria vai gostar, porque ela, inclusive, ela alinhou a defesa, botou todo mundo no mesmo tablado, né? Botou todo mundo alinhado, né? Botou defesa, MP, ali um do lado do outro, ali são os réus sentados, né? E ela, obviamente, sentou no lugar mais alto, né? E aí ela chegou e disse... Aí eu fui chegando perto para tentar escutar. Ela falou assim, tia, sai, porque isso aqui é processo de segredo de criança. Então, processo de segredo de criança, de segredo de justiça, eu não posso nem relatar para vocês qual era o caso, entendeu? O segredo de criança. E eu acho que é isso, né? Assim, a palavra ensino e exemplo arrasta. Né? Eu acho que quando tinha a idade dela, embora eu quisesse ser juíza, eu não queria brincar de juíza, né? E ela só brinca de juíza porque ela convive comigo. Então, eu acho que sim, é possível, sim, fazer a diferença. Ela foi administrar lá a situação dela, a violência que ela sofreu, ela foi dizer para o menino lá no vlog dela, o cabelo é meu, não é teu. Né? Ela teve uma potência que eu, na idade dela, certamente não teria, né? E ela tem a potência também de dizer, olha, o meu livro preferido é O Cabelo de Lelê, o cabelo dela é muito lindo, é um cabelo mágico, e ela acha que o cabelo dela é igual ao cabelo da Lelê. E um dia ela disse para mim, eu quero ter um cabelo igual ao seu, se eu quero com o meu cabelo todo para cima, né, para dizer que ela não quer alisar o cabelo dela. Então, eu acho que sim, é possível fazer diferença, é possível a gente construir algo diferente, né, é possível a gente construir pessoas que tenham a possibilidade de, efetivamente, viver como cidadãos íntegros, completos, não violentados, física, né, e subjetivamente. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês.